Boa tarde. Boa tarde. Que a paz e a luz de Jesus nos envolva na tarde de hoje. Vamos falar, não é, sobre um rapaz, mãe, piedade e criança. Mas comecemos do início, né? Como se constituiu a família. Ao encarnar, o Espírito traz consigo, entre outros deveres, o de constituir família. Como, né? Assim como o arco, né? E o violino, que são corpos diferentes e se unem para produzir sublimes sons na mão de um artista, assim mesmo, né? Dois seres se unem, embora com qualidades e atribuições diferentes, né? Mas se unem através do casamento para produzir harmonia no lar. O casamento, meus irmãos, é a união, é o reencontro de pessoas que, mais uma vez, não é, vão estar juntas ali, agora, como marido e mulher, dentro de uma família, para viver mais uma vez e aprender. Não é? O casamento, ele deve ser baseado no amor, na renúncia, não é? Na paciência, na tolerância. Tem o momento de falar, o momento de calar, não é? Todos esses atributos que faz com que um casal possam viver unido. Né? No casamento também tem que ser cultivado o amor. Muitas das vezes o marido diz, eu amo, mas a esposa quer ouvir, né? Eu te amo. Mas tantos que não conseguem expressar por palavras. Mas ela já sabe que eu amo, não precisa dizer. Mas alguns querem ouvir. Como os maridos também querem ouvir um eu te amo. Querem, muitas das vezes, né, continuar recebendo todo aquele aconchego do início do casamento, né, que muitas das vezes com os filhos, isso fica um pouco esquecido. Né? Mas a chama do amor deve estar sempre sendo revivida. Benjamin Franklin, o criador do para-raio, né? Ele dizia assim, antes do casamento, devemos estar com os olhos bem abertos. E depois do casamento, os olhos devem ficar semicerrados. O que ele quis dizer com isso? Ora, antes do casamento, nós temos todo o tempo para conhecer aquele ou aquela que será o companheiro ou a companheira, não é? Muitos dizem até assim, eu vejo a mala, mas não vejo o que está dentro. Não deve se dizer assim. Porque não tem o período do namoro, do noivado, para se conhecer, não é? Personalidade não se esconde. Um dia ela vai se apresentar como ela é. Não adianta escondê-la, não adianta disfarçar, porque ela vai aparecer. Deve-se observar na tristeza, como aquela pessoa age, na dor, nas dificuldades. Tudo isso deve ser examinado, observado, porque vai ter esse período para observar tudo isso. Né? Para depois não reclamar. Não foi o marido que vocês escolheram, não foi as companheiras, esposas que vocês escolheram, foi a escolha de vocês.
Então, teve aquele período para tudo isso, para aprender a se conhecer, né? Para aprender, para saber se vai ser essa pessoa que vai querer conviver, que vai ser a mãe dos filhos, né? O pai dos filhos. Então, tem todo esse tempo para que vocês possam fazer tudo isso, né? O casamento estruturado, né? Porque o casamento deve ser bem estruturado, alicerçado, consciente, amadurecido. Porque é através do casamento que virão os filhos, né? Se o casamento não é estruturado, é perturbado, os filhos vão estar ali naquela convivência, não é isso? Então, por isso que o casamento tem que ser bem estruturado, porque eles darão frutos, e esses frutos serão os filhos. Porém, na sociedade contemporânea, sabemos que a mulher, ela vem adiando o papel de ser mãe, né? Ela vem adiando esse papel devido à mulher hoje que está, né, intelectualmente desenvolvida, a mulher hoje já participa, né, da vida da sociedade. E, devido a isso, graças a Deus, a ciência vem colaborando com a maternidade tardia, né, para ajudar essas mães, para que elas possam, né, ser mãe. Há até quem diga que mulher, ela consegue gerenciar várias tarefas, enquanto o homem, muitas das vezes, consegue fazer apenas uma ou duas. Mas isso é da qualidade, da sensibilidade da mulher mesmo. A mulher, ela realmente consegue gerenciar várias tarefas ao mesmo tempo. É dela. Então, ela tem a paciência se o marido não consegue ser, né, polivalente como ela, né? Cada um vai dando a sua, né, colaboração da sua maneira. Que me desculpem os homens. Mas, quando os filhos chegam, né, devem ser bem recebidos, esperados no aconchego do lar. Sabemos que estamos num mundo de provas e expiações, de necessidades de correção reencarnatória. Então, sabendo disso, virão filhos saudáveis, mas virão também filhos com as suas limitações, para que também sejam amados, para que também recebam toda a atenção, pois a mãe, ela ama todos os seus filhos igualmente, né? Aqueles saudáveis, aqueles com suas limitações, com as suas deficiências, não é? Muitos até que vêm saudáveis, mas que no percurso do caminho comprometem, né, com problemas de saúde, mas a mãe está sempre lá, né, para ajudá-lo, para acompanhá-lo em todos os momentos, em todas as suas dificuldades. Muitas com o apoio dos pais e outras não, né? Mas elas vão estar ali. Por quê? Porque é a necessidade do espírito. Aquele espírito necessita daquela encarnação. Porque ele precisa resgatar, muitas das vezes, débitos do passado. E que tem vínculo com aquele pai e com aquela mãe. Então, é necessário isso, não é? Essa convivência no lar. Já dizia Jesus, reconcilia-te enquanto estás a caminho com ele, para que mais tarde não tornes a voltar, né? Ser, mais uma vez, na prisão, que é a encarnação, né? Que estamos mais uma vez aqui. Deus, com a sua infinita sabedoria, criou a lei da reencarnação. E na lei da reencarnação,
O que ele fez? Voltamos, e quando voltamos? Voltamos na fase da infância. Por que voltamos na fase da infância? Porque é justamente nesta fase que a criança, com seu subconsciente plasmável, vai ser mais fácil para os pais educarem, para os pais orientarem, e para que essas crianças, nessa idade, possam assimilar melhor as orientações. Por que vocês mesmos não dizem assim? Agora já está velho, não adianta mais não. Vai mudar mais não. Vocês mesmos não dizem assim? Então, é justamente na infância, com o subconsciente plasmável, que vai ficar mais fácil essa educação. E como os pais devem educá-los? Com exemplo. Porque os pais são espelhos para os seus filhos. Não adianta só o pai falar. Muitas das vezes o pai fala, orienta, mas faz o contrário. A criança está prestando atenção. Meu pai diz que não é para fazer assim, mas ele faz assim. Então, qual é a melhor maneira de educar os nossos filhos? Através do exemplo. Porque nós somos a referência para os nossos filhos. Nós somos o espelho que os filhos estamos a refletir para eles, não é? Então, é através da educação. E como agem os pais conscientes das leis reencarnatórias? Como agem esses pais que têm consciência, não é, das leis reencarnatórias? Eles agem, não é, sabendo e reconhecendo em cada criança, desde a ternidade, as suas limitações, as suas más tendências, que devem ser corrigidas. E eles não perdem um momento sequer para corrigi-las. Eles estão ali firmes, educadores, disciplinadores, sabendo que aquele filho está sobre a sua responsabilidade. E ele tem que evangelizar, não é? Ele tem que educar. Ele tem que apresentar para aquele filho Deus, Jesus, o amor ao próximo, a caridade, o perdão, e sempre corrigi-los quando ele demonstra, mesmo desde de pequenininho, aquela má tendência que ele traz de vidas passadas. Muitos passam a vista, não é? E dizem assim, fecham os olhos e dizem, ele é pequeno, esse menino, olha, é um gênio. Olhe, ele é assim mesmo, é um gênio danado. Mas cabe ao pai corrigi-lo. E aproveite enquanto é criança. Porque há espíritos tão rebeldes, que vão ser necessárias muitas e muitas reencarnações para que esse filho possa evoluir. Então, não deve, de maneira alguma, procurar perder essa oportunidade. E aqueles filhos que dizem assim, eu não pedi para nascer. Não dizem assim? Quantos de vocês aqui não já ouviram essa frase? Eu não pedi para nascer. Mas todos nós nascemos onde merecemos e onde precisamos para o nosso processo de reconciliação e evolução espiritual. Pediram sim para nascer. Muitos aguardam ansiosamente a oportunidade. Porque na erraticidade não vai evoluir como na matéria. Porque o espírito encarnado, ele vai estar encarnado num planeta como esse, escola, onde ele vai estar convivendo com vários espíritos de várias categorias evolutivas.
E nestas categorias evolutivas, vai ter o aprendizado melhor. Porque não vou por esse caminho, não. Aquele foi e não se deu bem. Então, vai ter vários exemplos de pais, de mães, de filhos. Aqui vai ter aqueles com uma evolução maior, vai ter aquele com uma evolução menor, né? E cada um com seu aprendizado, suas experiências para serem repassadas. Então, aqui é que vai ser feito todo esse trabalho de evolução. Na erraticidade, não é? Cada um na sua colônia espiritual, de acordo com a sua evolução, não vai ter esse patamar que se tem na matéria. Sem falar que, encarnado, trazemos conosco o véu do esquecimento, onde vamos estar convivendo com aqueles que muitas das vezes magoamos, ferimos, e vamos ter que aprender a amar, né? Então, só durante essa convivência que isso vai ser bem aplicado. Porque nós somos consequência do passado, das nossas atitudes do passado, não é isso? Então, no lar, recebemos filhos amorosos e filhos rebeldes. Filhos simpáticos e filhos desafetos, não é? E temos que conviver com eles. Pedimos para que eles viessem para os nossos braços, para que nós pudéssemos corrigir, que muitas das vezes nós é que desencaminhamos esses espíritos em outras existências. E agora estamos prontas para encaminhá-los. Mais uma vez, não é? A família que diz que tem muitos problemas. Lógico, problemas existem e são para ser resolvidos, superados, né? Não devemos também deixar problemas para depois serem resolvidos, porque eles vão se potencializar. Muitas das vezes começamos a ver o erro no filho, mas fazemos a vista grossa. Ficamos deixando para depois. Ele vai ficar aborrecido, ele não vai querer me ouvir, e assim vamos deixando passar. E quando vamos tomar conta de resolver essa situação, o problema já se potencializou. E vai ficar mais difícil, né? Por isso que deve se combater no início. Há pais que educam também aos gritos. Não precisa gritar. Quem grita não é o mais forte, é o que está em desequilíbrio. Antigamente, os pais educavam os filhos só por um olhar. Não é verdade? Bastava olhar, o filho já sabia o que o pai e o que a mãe queria dizer. Hoje em dia, se olha, se fala, se grita e não obedece. Falta o quê? Limite, disciplina, educação. E investir naquele filho. Não deixar o problema se potencializar. Como os pais devem conversar, então, com seus filhos? Os pais devem conversar com seus filhos sobre todos os assuntos. Porque há pais que dizem, eu não vou falar esse assunto com meu filho, não, eu fico meio constrangido. Não. Não é melhor que ele escute pelo pai e pela mãe do que na rua, lá fora, que não vai ter a mesma orientação que vocês dentro do lar? Então, os pais devem falar com seus filhos sobre todos os assuntos. Ouvi-lo, questioná-lo, sem falar nada, sem dar naquele momento a sua opinião. Ouvir. Depois que ouvir, questionar para descobrir a maneira que o filho pensa sobre aquele assunto, aí sim. Depois que ouvir a opinião, a maneira que o filho pensa, então vocês como pai e mãe, vocês vão começar ali podando as arestas e aproveitando para dar orientação do que é certo e do que é errado. Mostrando para aquele filho que devemos ser leais, que devemos ser honestos, que devemos ser responsáveis.
Aí sim, vocês vão, através do que eles acham daquele assunto, vocês falam. Combater preconceitos e tantas outras coisas dos filhos. E tem mais. Quando disser o que é certo e o errado, explicar o porquê. O porquê dentro da visão de amor, da visão espiritual, sabendo aquele espírito que é um ser em evolução, que não está aqui de férias, está aqui mais uma vez para aprender, para corrigir e para evoluir. Orientar sempre. Os filhos, muitas das vezes, não é? O vizinho repara no filho da outra vizinha e diz assim, olha, já diz o ditado, dizem com quem andas que eu te direi quem és. Olha só, as companhias. Mas nós, pais, devemos também vigiar o pensamento dos nossos filhos. E devemos acrescentar, dizes o que pensas, que eu te direi com quem andas. Porque não só há a influência material, há também a influência espiritual. Então, devemos, como pai e mãe, estar atento a tudo isso. E sempre estimular nos nossos filhos a positividade. Há filhos que vêm com pensamentos que já traz na sua memória perispiritual, muitas das vezes danificada de vidas passadas, com pensamentos negativistas. Então, para combatê-los, devemos implantar nele pensamentos positivos. Dizer que a vida tem problemas, que a vida tem dificuldade, mas que estamos aqui para superá-la. Que esse mundo é um mundo de provas e expiações com suas dificuldades. Mas Deus deu inteligência para todos nós para trabalharmos, para progredirmos, para ser confiantes em Deus. Então, alimentar nos filhos ideias positivas, para que os filhos, muitas das vezes, não entrem em depressão e se deixem levar por ideias contrárias, retrógradas. Então, filho, para isso, precisamos estar vigilantes sempre. Educar, meus irmãos, não é fácil. Não devemos nos acomodar na educação, porque somos responsáveis por quem nós estamos educando. Há muitas das vezes pessoas que dizem assim, a ocasião faz o ladrão. Ora, para aquele filho estruturado, que teve uma educação de honestidade e responsabilidade, ele só vai querer o que é seu. Pode ser 1 centavo ou 1 milhão, mas ele não vai querer. Porque aquilo não é dele. Ele não vai viver pelas facilidades e pelo que muitos dizem, de que o mundo é do mais esperto. Não é assim. Viu? Problemas na escola e no lar. Quantos filhos chegam em casa e dizem, a professora está implicando comigo. Vá lá. Mãe, já deve ficar atenta e dizer, alguma você aprontou. Não é? Mas muitas não. Já vai dando toda cabimento para o filho de que a professora realmente está errada. Não devemos jogar a responsabilidade para as professoras de educar. Essa responsabilidade é nossa. Né? Então, quem escuta só um lado, fica capenga. Vocês não dizem assim? Então, tem que se ouvir os dois lados da história para mais tarde não vir a sofrer. Aquelas mães que trabalham fora, que deixam aquelas pessoas para cuidar dos seus filhos, e muitas das vezes o filho diz, ela não, olha, ela me aperreou, ela é isso e aquilo. Muitas das vezes ela está fazendo ali um papel de mãe. E ela já vai dando razão ao filho.
Lembrem-se que essas pessoas, muitas das vezes, estão ali e têm que tolerar nossos filhos. Porque, me digam, qual é a mãe que no íntimo não conhece seu filho? Todas conhecem. Não é verdade? Filhos difíceis que nós encaminhamos, nunca devemos deixar e desistir deles. Porque toda semente plantada, um dia, ela irá germinar. Não se sintam culpados também por aqueles filhos que vocês dizem, meu Deus, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, mas que filho rebelde. Não me ouviu. Não fiquem tristes. Eles terão outras oportunidades. É porque esse espírito ainda não está amadurecido. Ainda são espíritos endurecidos no coração. Mas continue investindo nele. Se não for nessa, vai ser na próxima. E muitas das vezes esses espíritos perdem a oportunidade de renascer com mães espiritualizadas. Porque não deu valor àquela que eles tinham no início, não é? E ao renascer, não se vai apagar o passado desse filho. Porque o passado vai estar ali, latente, não é? Então, há mães, muitas das mães, que pedem para receber esses espíritos rebeldes, para ajudá-los. Vemos aqui muitas mães com filhos difíceis e ela chega a dizer para os médicos espirituais: se tivesse que nascer de novo, doutora, eu receberia ele de novo. Veja que amor. Né? E elas dizem, mesmo com a violência, a agressão, mas se fosse necessário, eu receberia de novo. Lá, rico ou pobre, é a primeira escola do filho. A mãe, ela promove a primeira necessidade, que é o leite materno. Não é isso? Crianças, não é? Para a mãe, os filhos são sempre crianças. É interessante quando ouvimos uma mãe se referir ao filho e dizer assim, o meu menino, a minha menina, não é assim? Porque para as mães, os filhos são sempre crianças, né? E quando os filhos aprontam, as pessoas perguntam logo, cadê a mãe desse menino? Ninguém pergunta cadê a família, não é? Cadê a mãe desse menino? Ela é que é responsável por ele. Há quem diga até que mãe tem bola de cristal. Mas mãe não tem bola de cristal, não. É porque os laços maternos são muito fortes. Por isso que ela sente muitas das vezes o que o filho não está passando. Mãe na alimentação. Quantas mães na alimentação sabem o que o filho gosta? Ela pode ter 10 filhos, mas ela diz, aquele gosta de ovo mexido, aquele não gosta de ovo, aquele gosta com ovo com a gema mole, e por aí vai. Mas, muitas das vezes, quando ela também está sem paciência, ela diz, vão comer o que tem, se quiser. Não é verdade? Mas ai daquele que mexer com seus filhos, não é? Elas viram uma lioa, como vocês dizem, não é? Santo Agostinho dizia, não é? Que os pais são responsáveis pelos filhos e vai ser perguntado aos pais o que fizeste daquele filho que eu enviei aos teus cuidados. Essa frase é sempre lembrada. Mas podemos acrescentar a ela o seguinte. E os filhos? Também devem ser perguntados a eles. O que fizestes daqueles pais que tu recebestes para te amar, para te educar, para te orientar? O que tu fizeste com ele? É daí que entra a lição da tarde de hoje. Honrai pai e mãe. Né? Honrar pai e mãe. O que significa? É
acolhermos aquele pai, aquela mãe, dando todo o carinho, atenção, cuidados que eles tiveram conosco quando criança. Amando, acolhendo, cuidando, protegendo da mesma maneira. Aqui também aprendemos, como dizem os médicos espirituais, com os pacientes, de mães que chegam e dizem: olha, doutor, ou doutora, eu sei que eu estou doente, que meu caso é grave, mas os meus filhos estão escondendo isso de mim, mas eu sei. Mas eu estou fazendo tudo para não mostrar para eles que eu sei, para não preocupá-los. Veja a anulação da mãe. Chega a esse ponto de, ainda doente, se preocupar para que o filho não saiba, não pense que ela saiba, que entre aspas a gente sabe que ela sabe, que está numa doença grave. E elas ainda pensam em proteger os filhos, deixando o leve engano para que eles pensem que ela não sabe da sua doença. Veja que chega o ponto de amor de mãe. Aí entra a impiedade filial. A piedade filial se estende mais ainda do que honrar pai e mãe, porque é nela, não é, que vamos encontrar a verdadeira caridade e o amor. Porque a piedade bem realizada não é aquela que, quando nós vemos a dor alheia, nós nos sensibilizamos com ela, e nisso, nesse sensibilizar, nós queremos ajudar, nós sentimos a dor para nós. Em piedade filial, isso vai muito mais além. Porque o amor, a caridade verdadeira por aqueles que nos colocou no mundo, não é? Há uma história de um senhor que ele senta no jardim e o filho senta ao lado dele. Lê no jornal e aparece um pássaro na árvore. E o idoso olha para o pássaro e diz: o que é aquilo? O filho olha e diz: é um pássaro, pai. Continua lendo o jornal. E ele pergunta de novo: o que é aquilo? E ele responde: é um pássaro, pai. E ele pergunta de novo. E ele já vai aumentando a voz: é um pássaro, um pássaro. E ele pergunta de novo. E ele vai se irritando, joga o jornal. Eu não já disse ao senhor que é um pássaro? E o que é que ele faz? Levanta-se calmamente, vai buscar o seu diário e diz: leia. E ele começa a ler em pensamento. Ele lê em voz alta e ele começa a ler. Num dia tal, do ano tal, meu filho mais novo estava comigo no parque. De repente, entre as árvores apareceu um pássaro. Meu filho perguntou 21 vezes: o que é aquilo, pai? Um pássaro, meu filho. O que é aquilo, pai? Um pássaro, meu filho. E cada vez que ele perguntava, ele falava, abraçava, aconchegava seu filho no braço. Feliz, satisfeito daquela pergunta inocente do filho. O filho, cabisbaixo, se sensibiliza. E vê que faltou com a paciência com os pais. Hoje vemos, né, na mídia, quantos e quantos agressões a idosos. E na mídia repassa que entre 10 agressões a idosos, 6 são de filhos. E principalmente com as mães. Veja, filhos que não têm paciência com os filhos, não é, com os pais. Papa Francisco, ele vem pedindo pelos idosos. E ele diz que os idosos deveriam ser para a sociedade uma reserva de sabedoria. E acrescenta ainda que a vida humana aumentou, mas o coração não cresceu. Que a paz de Jesus continue com todos nós. Muita paz.